Se a guerra da Ucrânia terminasse agora, quem realmente venceu? Se a guerra na Ucrânia terminasse agora, não com vitória decisiva, mas com linhas congeladas onde estão, quem poderia declarar vitória? A Ucrânia, que resistiu, mas perdeu 18% do território; a Rússia, que sobreviveu às sanções, mas não conquistou Kiev; os Estados Unidos, que enfraqueceram rival sem disparar tiro, mas gastaram 75 bilhões; a OTAN, que se expandiu, mas revelou dependência total de Washington. A resposta brutal é: ninguém venceu, porque ninguém alcançou objetivos declarados. Mas, mais importante, todos transformaram. E transformação redistribui poder de formas que só ficam claras anos depois. A Ucrânia está viva, mas dependente. A Rússia está isolada, mas resiliente. Os Estados Unidos estão influentes, mas sobrecarregados. E a China, que não disparou um tiro, pode ter sido maior vencedora ao observar adversários se destruírem mutuamente, enquanto Pequim compra energia barata e expande influência global. Não houve vitória, houve aceleração de multipolaridade que já estava em curso, e ninguém está preparado para o mundo que essa guerra criou. A Ucrânia resistiu, e isso não é trivial. Analistas ocidentais previram que Kiev cairia em dias. 3 anos depois, governo Zelensky ainda controla a capital e maioria do território. Isso é sucesso militar relativo impressionante. Mas a que custo? Devastação física. Cidades inteiras, Mariupol, Bakhmut, partes de Kharkiv foram destruídas. Infraestrutura energética bombardeada repetidamente. Estima-se que reconstrução custará 400 e 500 bilhões de dólares, múltiplos do PIB ucraniano pré-guerra. Perda territorial. A Rússia controla aproximadamente 18% do território ucraniano. Crimeia, maior parte de Donetsk e Lugansk, partes de Zaporósia e Kherson. A Ucrânia não recuperou nada significativo desde final de 2022. Hemorragia demográfica. 8 milhões de refugiados fugiram do país, outros milhões deslocados internamente, dezenas de milhares de soldados mortos, taxa de natalidade colapsou. População que era 37 milhões em 2021 pode estar abaixo de 30 milhões agora. Dependência total. Economia ucraniana sobrevive apenas com injeções maciças de ajuda ocidental, 50 mais bilhões por ano. Sem essa ajuda, o governo colapsa em meses. Isso não é independência, é dependência estrutural de patrocinadores externos. Captura institucional. O processo de adesão à UE e OTAN será longo e condicionado. A Ucrânia terá que implementar reformas exigidas por Bruxelas, essencialmente entregando soberania política e econômica em troca de proteção e reconstrução. Se guerra terminasse hoje, com linhas congeladas, a Ucrânia teria sobrevivido, mas não como nação independente e próspera. Como Estado cliente dependente de Ocidente, parcialmente ocupado por Rússia, devastado economicamente e demograficamente. Isso não é vitória, é sobrevivência cara. A Rússia não alcançou objetivos declarados. Putin esperava operação rápida que derrubaria governo Zelensky e instalaria regime fantoche. 3 anos depois, Kiev ainda resiste, OTAN se expandiu e Rússia enfrenta sanções sem precedentes. Mas Moscou não colapsou. Resiliência econômica. Sanções mais severas da história causaram contração de 2,1% em 2022, mas a economia cresceu 3,6% em 2023. Como? Rússia encontrou mercados alternativos. China e Índia comprando petróleo com desconto, desenvolveu substitutos domésticos, adaptou-se a comércio em moedas locais. Reorganização geopolítica. Cortada do Ocidente, Rússia aprofundou alianças com China, Irã, Coreia do Norte. Não são parcerias ideais. Putin preferiria relações com a Europa, mas funcionam. E provam que isolamento ocidental não é sentença de morte se país tem parceiros não ocidentais. Controle territorial. Rússia consolidou o controle sobre Crimeia e partes substanciais de Donbass. Se linhas congelam onde estão, Moscou anexou território equivalente a Portugal, ganho estratégico que compensa parcialmente os custos da guerra. Arsenal nuclear intacto.
Capacidade de destruição nuclear garante que regime Putin nunca será removido por força externa. Isso dá a Moscou liberdade de ação que países sem armas nucleares não têm. Mas custos são reais. Isolamento do Ocidente. Perdeu o mercado europeu para gás e petróleo, maior fonte de receita pré-guerra. Empresas ocidentais saíram. Tecnologia avançada bloqueada. Viajar ao Ocidente quase impossível para russos. Desgaste militar. Perdeu dezenas de milhares de soldados, milhares de tanques, centenas de aeronaves. Arsenal foi esgotado. Agora depende de munição norte-coreana e drones iranianos. Dependência da China. Relacionamento com Pequim é assimétrico. China é parceiro dominante, compra energia russa, mas dita preços. Rússia precisa da China mais que China precisa da Rússia. Se guerra terminar agora, Rússia sobreviveu ao que deveria destruí-la, mas pagou o preço que levará décadas para recuperar. Não é vitória, é resistência custosa. Dos principais atores, Estados Unidos podem reivindicar mais ganhos estratégicos, mas também criaram problemas de longo prazo que podem custar mais que benefícios. O que Washington ganhou? Enfraquecimento da Rússia sem baixas americanas. Estados Unidos conseguiram desgastar rival geopolítico significativamente sem enviar tropas. Rússia queimou arsenais, perdeu soldados, isolou-se economicamente, tudo enquanto soldados americanos ficaram seguros em casa. Revitalização da OTAN. A aliança que parecia obsoleta pós-Guerra Fria ganhou um novo propósito. Finlândia e Suécia aderiram, expansão estratégica massiva. Membros aumentaram gastos militares, e Europa voltou a depender de proteção americana. Vendas de armas massivas. Indústria militar americana lucrou bilhões fornecendo sistemas para a Ucrânia e reforçando arsenais de aliados europeus assustados com Rússia. Teste de sistemas em combate real. HIMARS, Javelins, Patriot, todos testados contra equipamento russo em condições reais. Isso fornece dados invaluáveis para desenvolvimento futuro. Mas também criou problemas. Custo fiscal. 75 bilhões em 3 anos. Sustentável, mas politicamente controverso. Apoio público está diminuindo. Congresso está cada vez mais relutante em aprovar pacotes adicionais. Acelerou a aliança Rússia-China. Antes da guerra, Pequim e Moscou eram parceiros cautelosos. Agora são aliados de fato, unidos contra o Ocidente. Isso cria bloco rival que Washington queria evitar. Desdolarização. Congelamento de reservas russas demonstrou que dólares em bancos ocidentais não são seguros. China, Índia, Arábia Saudita, Brasil, todos aceleraram diversificação de reservas. Cada país que reduz dependência do dólar corrói fundamento do poder americano. Exposição de limites industriais. Estados Unidos e Europa juntos não conseguem produzir munição suficiente para sustentar a Ucrânia. Rússia, economia 10 vezes menor, produz mais projéteis de artilharia que todo o Ocidente. Isso revela desindustrialização e dependência de cadeias de suprimento globalizadas. Se guerra termina agora, Estados Unidos enfraqueceram a Rússia, mas fortaleceram a China, aceleraram multipolaridade e gastaram capital político doméstico que precisarão para confronto com Pequim. Vitória tática pode ser derrota estratégica de longo prazo. A OTAN se expandiu. Finlândia e Suécia, neutras por décadas, aderiram. Isso é ganho estratégico real. Controle de todo o Báltico, fronteira adicional de 1.340 quilômetros com Rússia, 2 exércitos competentes integrados. Mas unidade esconde fraturas. Dependência americana. Europa não pode defender-se sozinha contra a Rússia. Munição, inteligência, logística, tudo depende de Washington. Quando Trump ameaça reduzir compromisso, pânico se instala. Autonomia estratégica europeia é slogan, não realidade. Custo econômico.
3 anos de preços energéticos inflados destruíram competitividade industrial europeia. A Alemanha, motor da Europa, está em recessão. População está cansada de pagar preço econômico por guerra distante. Divisões internas. Hungria bloqueia pacotes de ajuda. Eslováquia elegeu governo cético sobre apoio à Ucrânia. Até França e Alemanha mostram hesitação sobre compromissos de longo prazo. Se guerra termina, a OTAN estará maior, mas não necessariamente mais forte. Expansão numérica não garante coesão quando custos aumentam e a ameaça diminui. A China não enviou soldados, não forneceu armas letais, não se envolveu diretamente e pode ser a maior vencedora estratégica da guerra. O que Pequim ganhou? Energia barata. Compra petróleo e gás russos com descontos massivos, 30% a 40% abaixo de preços de mercado. Isso subsidia a manufatura chinesa e torna produtos chineses ainda mais competitivos globalmente. Aliado dependente. Rússia, cortada do Ocidente, depende totalmente da China para comércio, tecnologia e apoio diplomático. Isso inverte relacionamento histórico. Agora, Pequim dita termos. Teste de resiliência às sanções. Observou como Rússia sobreviveu às sanções máximas ocidentais. Aprendeu lições sobre como adaptar economia, diversificar comércio e usar moedas alternativas. Se o Ocidente sancionar China sobre Taiwan, Pequim já tem manual de sobrevivência. Distração americana. Enquanto Washington gasta energia, atenção e recursos na Ucrânia, China expande Belt and Road, fortalece laços com o Sul global e moderniza militarmente. EUA não podem focar totalmente em contenção chinesa enquanto guerra continua. Narrativa de paz. China se apresenta como mediadora neutra, não enviou armas, propôs acordos de paz, ignorados por ambos os lados. Isso melhora a imagem no Sul global, como alternativa construtiva ao Ocidente militarista. Se guerra termina hoje, China terá observado 2 adversários se destruírem, comprado energia vital com desconto, aprendido lições críticas e expandido influência, sem disparar tiro ou gastar trilhões. Essa é a vitória estratégica perfeita. Se a guerra terminasse hoje, nenhum lado poderia reivindicar vitória completa, porque ninguém alcançou objetivos declarados. Ucrânia queria restaurar fronteiras de 1991. Não conseguiu. Rússia queria derrubar governo Zelensky. Falhou. Estados Unidos queriam isolar Rússia completamente. Moscou encontrou parceiros. OTAN queria dissuasão permanente, mas unidade é frágil. Mas todos se transformaram de formas que redistribuem poder globalmente. Ucrânia sobreviveu, mas como Estado cliente dependente. Rússia foi empurrada definitivamente para a aliança com a China. Estados Unidos revitalizaram a OTAN, mas aceleraram desdolarização. Europa unificou-se defensivamente, mas desindustrializou economicamente. China ganhou aliado dependente, energia barata e tempo para se fortalecer. A verdade incômoda é, não houve vitória militar, houve aceleração de multipolaridade que já estava em curso. Ordem unipolar americana foi definitivamente enterrada. Sistema internacional fragmentou-se em blocos competindo e estabilidade que dependia de hegemonia única foi substituída por caos de múltiplos centros de poder sem regras claras. A guerra da Ucrânia não definiu o vencedor. Definiu que era de dominação ocidental incontestada terminou. E ninguém, incluindo vencedores parciais, sabe como navegar mundo que vem depois. Porque transformações hegemônicas são sempre mais caras e caóticas que aqueles que as provocam antecipam. E quem paga o preço? Sempre a população, ucraniana, russa, europeia, enquanto estrategistas em capitais distantes calculam ganhos e perdas em planilhas que não incluem sofrimento humano real.